Capítulo 3. O mundo espiritual. O mundo espiritual é o reino superior no qual vivemos. O reino visível foi criado a partir do reino invisível. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Hebreus 11:3. É um pouco estranho pensar sobre algo que é sólido e visível e que foi criado a partir de algo invisível. Mas invisível não significa irreal. Antes de experimentarmos o reino invisível, é realmente difícil entendermos isso. Depois de ter experimentado ou visto este reino, você pode entendê-lo mais plenamente. Além disso, precisamos nos tornar mais conscientes de que nós realmente vivemos em ambos os mundos. Quer estejamos conscientes disso ou não, é uma realidade. A Bíblia diz que "E com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus." Efésios 2, versículo 6. Nós temos que entender estes versículos de uma maneira diferente. Precisamos entendê-los de forma a reconhecer as coisas sobrenaturais como sendo sobrenaturais. O mundo espiritual é mais sólido do que este mundo físico, porque o mundo físico é temporal, passageiro e está em decadência. Subtítulo: Envolvendo-se com o mundo espiritual. Eu e você nos envolvemos com o mundo espiritual continuamente todos os nossos dias e noites. Toda vez que você ora, cada vez que você adora, toda vez que você medita na palavra, ou mesmo quando você pensa, você se envolve no mundo espiritual. É por isso que somos ensinados na palavra a proteger os nossos pensamentos, derrubando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 13. O pensamento é um modo de comunicação do mundo espiritual. É através dos pensamentos que os anjos podem nos ministrar e os demônios podem nos tentar. Quando você é tentado por um pensamento ímpio, não é uma coisa aleatória. Espíritos malignos irão falar com sua mente de tal forma a fazer você acreditar que o pensamento é o seu próprio. Por exemplo, de repente você pode pensar: tenho certeza que não gosto dessa pessoa. Mas, se você pudesse ver o espírito maligno quando ele disse isso a você, você iria repreendê-lo e dizer-lhe para ir embora. Mas, porque nós normalmente não vemos os espíritos malignos, aceitamos a ideia como sendo nossa própria. E vamos rejeitar o pensamento se estivermos submetendo a Cristo, ou aceitar o pensamento se estamos sendo carnais. Cada vez que oramos, podemos causar um efeito no mundo espiritual. Podemos mover céus e terra através da autoridade de Jesus Cristo. Para envolver-se mais plenamente no mundo espiritual e ver no mundo espiritual, devemos estar continuamente cientes de que existem coisas espirituais acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Devemos treinar os nossos sentidos. Devemos tomar uma decisão de estarmos atentos e perceber coisas que a maioria das pessoas não percebem. Ao fazermos isso, as coisas que parecem frágeis e fugazes se tornarão mais claras e nós começaremos a ver o quão importante essas coisas realmente são. Subtítulo: Entidades no reino do Espírito.
Há todo tipo de entidades no mundo espiritual que podem ser encontradas. Existem muitos tipos e classes de anjos. Existem seres vivos, santos, profetas e membros da nuvem de testemunhas. Há coisas que eu vejo que são objetos no mundo natural, mas no mundo espiritual estas coisas estão vivas e têm personalidades. Tudo está vivo nos reinos celestiais e tudo no céu canta louvores a Deus. Tudo parece muito estranho no início, mas é uma realidade diferente, uma realidade celestial. Subtítulo: Coisas sinistras. Há também demônios e outras criaturas ímpias no mundo espiritual. Eu honestamente não tenho conhecimento suficiente e revelação para saber exatamente o que são. Eu só sei que eles não são bons. Mas quando você tem o Espírito Santo, você pode ter um entendimento do que é de Deus e o que não é. Há demônios que se parecem como as pessoas o imaginam e outros que parecem muito bonitos. Há entidades que eu descreveria como tendo a aparência de almas atormentadas. Há pessoas como bruxas e espiritualistas que viajam no mundo espiritual, mas o fazem sem as bênçãos dos céus. Subtítulo: Locais espirituais. Eu também vi e experimentei lugares demoníacos que são regiões de cativeiros, como celas de prisão. Nos Salmos, o rei Davi fala sobre tais lugares. Até que você tenha realmente visto esses lugares, você pode pensar que ele está apenas usando a sua imaginação vívida para descrever um momento de dificuldade em sua vida. Tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Salmo 142, verso 7. Eu havia experimentado essas regiões de cativeiro muito antes de saber alguma coisa sobre eles. Depois de um ano, eu descobri um livro de Ana Mendes Ferrell chamado Regiões do Cativeiro. E nele ela descreveu em detalhes as coisas que eu tinha experimentado em primeira mão. Eu recomendo o livro especialmente para aqueles que estão envolvidos no Ministério de Libertação. Subtítulo: Saindo da Masmorra. A minha primeira experiência com as regiões de cativeiro foi uma grande revelação e libertação que o Senhor me deu. Aqui vemos um pouco do contexto desta história. Por algum tempo, talvez um ano ou mais, eu estava sentindo uma distância emocional entre minha esposa e filha e eu. Eu não conseguia pensar em uma explicação lógica do porquê. Eu as amava muito e queria um relacionamento próximo e amoroso com elas. Mas havia algo que me impedia de sentir uma maior proximidade emocional. Uma vez eu acordei no meio da noite e me vi em pé em um pequeno recinto, como uma cela de prisão. Quero salientar a você que isso não era um pesadelo. Eu estava completamente acordado com todos os meus sentidos funcionando. As barras e portas da cela estavam em chamas. Barras de ferro em chamas. Por mais apavorado que eu estivesse pela situação, o Senhor deu-me a presença de espírito de usar o nome de Jesus. Eu fui perto da porta flamejante e bati na porta 2 vezes, como se estivesse segurando uma espada na mão. Eu gritei: caia, em nome de Jesus, 2 vezes também. A porta caiu e eu andei para fora da célula. Subi uma longa escada e andei para fora do lugar fundo e escuro por uma porta e para a luz. Quando eu fui em direção à luz, vi minha esposa e filhas, e elas estavam com uma expressão linda e brilhante. No dia seguinte, meu relacionamento com minha esposa e filha foi completamente restaurado. Eu me senti amoroso e gentil em relação a elas e não tive nenhum problema em demonstrar-lhes carinho. O Senhor havia me dado a libertação completa de qualquer escravidão que estava sobre mim. Foi incrível. Subtítulo: Lugares celestiais. Sei que há também muitos lugares celestiais maravilhosos e belos, mas eu estive apenas em alguns deles e só por um breve tempo. O reino celestial é tão grande que eu não poderia descrevê-lo de forma adequada. Sua aventura no mundo espiritual e na visão espiritual será um contínuo desdobramento e aparentemente sem fim. Subtítulo:
movimento no reino do Espírito. Não existem as mesmas restrições no mundo espiritual que temos no reino natural. O tempo e a distância não são leis aplicáveis por lá. O tempo existe em Deus e não é incomum avançar ou retroceder no tempo como o Senhor quiser. Além disso, a distância também não apresenta qualquer obstáculo para nós. Podemos nos mover em qualquer lugar com a velocidade do pensamento no Espírito. Nós podemos ir a qualquer lugar em um momento. Nós podemos ir para as estrelas e galáxias, até outros planetas ou a lugares de todo o planeta. E claro, nós podemos ir a lugares celestiais também. Ouvi inúmeros testemunhos sobre pessoas que se deslocam ao longo do tempo e através de grandes distâncias para pregar o Evangelho e para outros fins que o Senhor tem. Eu experimentei isso pessoalmente em muitas ocasiões, como também alguns dos meus familiares e amigos. Eu acredito que Deus está fazendo essas coisas para nos treinar para os dias vindouros. Deus está fazendo grandes coisas por toda a terra. Ele vai usar todos os que estiverem dispostos a dizer sim, Senhor. A próxima história é um testemunho disso. Subtítulo: Movimento para o Ministério. Eu recebi uma chamada não muito tempo atrás de uma pessoa da minha família. Suas primeiras palavras foram: "Você não vai acreditar no que aconteceu." Eu não podia esperar para ouvir a história. Ela me contou como ela estava dirigindo do trabalho para casa, indo pelas mesmas estradas que sempre usa, virando à esquerda e depois à direita e em seguida para baixo da estrada principal. Ela me disse que passou por uma colina pela qual já havia passado muitas vezes quando, de repente, ela estava em uma estrada diferente, que ficava a 17 quilômetros de distância. Era impossível. No entanto, Deus a tinha movido para outro lugar com carro e tudo. Além disso, o Senhor também havia dado uma visão sobrenatural de um novo caminho para casa. Ela podia ver de perto e longe ao mesmo tempo. Ela estava em êxtase e eu estava também. O coração dela é um coração que serve ao Senhor e eu sei que Ele a está ensinando. Outras lições no Espírito. Esta não foi a primeira vez que ela havia experimentado coisas sobrenaturais. Uma vez ela espiritualmente viu um demônio. Outra vez o Senhor a levou para a casa de outra pessoa no Espírito para expulsar um demônio. Ela também teve outros encontros em que o Senhor a ensinou coisas muito úteis. Eu só quero encorajá-lo. Seja aberto ao aprendizado. Eu creio que o Senhor está levando ela e muitos outros através de uma série de experiências de aprendizagem para se mover no Espírito e para se mover no poder de Deus. Quando seus olhos espirituais estão abertos, você pode esperar que o Senhor o use de muitas maneiras incomuns, se você estiver disposto. O que tudo isso tem a ver com a visão espiritual? Bem, enxergar o mundo espiritual não é uma coisa imóvel. Não é um evento único, mas uma porta para o próprio mundo espiritual. Por essa razão, é importante estar preparado para mover-se no Espírito. Conhecer as Escrituras e ter entendimento é muito importante para que você não fique completamente confuso com todas as coisas que você vê e experimenta. Dessa maneira, você vai ter a presença de espírito de interagir com os anjos ou receber a mensagem que eles estão tentando dar a você, em vez de olhar para eles com a boca aberta pelos primeiros anos. Sim, como eu mesmo fiz. Subtítulo: Isto é realmente para nós? Muitas coisas se perguntam se essas coisas sobrenaturais que a Bíblia fala a respeito
são realmente para nós ainda hoje. As pessoas querem uma prova bíblica de que estas coisas são para nós e eu não as culpo. A Bíblia está cheia de exemplos do início ao fim de experiências sobrenaturais que o povo de Deus viveu. Se qualquer grupo na Terra hoje tem uma herança de milagres e do sobrenatural, são os cristãos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira é cheia do poder de Deus em exibição. Basta lembrar, temos precedentes para poder experimentar estas coisas. Assim como João fez, por exemplo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Apocalipse 1, versículo 10. Além disso, estes textos mostram precedentes nos quais podemos nos basear. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos 8, 9. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. E Eliseu orou, Senhor, abra os seus olhos para que ele possa ver. 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Existem vários precedentes nas Escrituras para se buscar os dons espirituais e as coisas espirituais. O povo de Deus tem feito coisas radicais para Deus, interagindo com os anjos, indo para o céu, fazendo coisas milagrosas e muito mais. Não faz sentido, depois de milhares de anos de Deus fazendo coisas milagrosas através de seu povo, que não se espere que a igreja moderna possa fazê-las também, que somos isentos disso por algum motivo. O livro de Mateus, capítulo 10, fala sobre como nós faremos as obras de Jesus Cristo e que faremos obras ainda maiores. Vamos acreditar na Bíblia de fato, apenas dependa do Espírito Santo para ensiná-lo e orientá-lo em toda a verdade. Fique perto do Senhor e Ele irá direcionar o seu caminho. Ele irá protegê-lo, surpreendê-lo e abençoá-lo. Isso realmente é uma grande aventura que deve ser experimentada para ser acreditada. Amém.